Deputado prometeu? O papai falou com o senhor? Ah, claro que sim, ligou agora há pouco pra mim a cobrar. E realmente ele me deixou a par da sua situação. Quer dizer então, meu jovem, que você está querendo um emprego? Pois é, né? Eu tava querendo trabalhar. Mas me diga uma coisa, meu jovem. Você tem pelo menos o curso de datilografia? Tenho não. Pra falar a verdade, eu nunca fiz curso porque dói o dedo. E office boy? Não gosto não porque anda muito. Almoxarifado? Eu não, carrega muita coisa pesada. Você manja informática? Diz aí que eu tenho maior preguiça de ficar na internet. Tem carteira de motorista? Não, a cidade tá cheia de buraco, Deus me livre dirigir. Bem, mas já que você é filho de um grande amigo meu, e mesmo não tendo nenhuma qualificação, eu arranjarei um emprego para você, aqui no gabinete. Olha que coisa boa, muito obrigado, deputado. E o melhor ainda, você não vai precisar nem vir aqui, só no final do mês para receber o seu salário. Deputado, não dava para mandar deixar em casa não?